Muito bem, gente, olha só, vamos então para a resolução do exercício da última aula. O conteúdo, transformações da matéria. No livro de vocês, a gente tem esse conteúdo a partir da página 73. Na página 74, nós temos a parte que fala sobre equações químicas. Na página 75, as reações químicas e a constituição da matéria. Na página 76, reações de síntese e reações de análise. Na página 77, substâncias simples e substâncias compostas. Aqui foi onde a gente parou. E a tarefa estava pedindo o seguinte. Primeira questão. A matéria sofre uma transformação quando os elementos que a compõem se rearranjam. Por exemplo, quando uma chapa de ferro fica exposta ao meio ambiente, ela sofre corrosão. Cite 3 eventos observados no seu dia a dia que indicam uma reação e defina o tipo de reação que está acontecendo. Então aqui eu selecionei 3 reações e de que maneira ela ocorre no nosso cotidiano. A primeira reação, a gente está observando aqui que 2 substâncias estão reagindo para formar uma única substância, ou seja, esses 2 reagentes, o magnésio e o oxigênio, reagem e formam o óxido do magnésio. Aqui nós temos uma reação de síntese ou reação de composição. Onde é que ela está presente no nosso dia a dia? Ela está presente nos flashes fotográficos, daquelas máquinas antigas, assim como também em foguetes sinalizadores. A segunda reação, a gente tem aqui o carbono sólido, que está reagindo com o oxigênio, produzindo o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, como vocês podem perceber, ele foi originado a partir de 2 reagentes. Mais uma vez, nós temos uma reação de síntese ou reação de composição. A terceira reação é a combustão do etanol. Essa reação aqui ela ocorre originando 2 outras substâncias. Aqui a gente pode então definir da seguinte maneira. Nessa reação, que é uma reação de, poderíamos dizer assim, simples troca, onde os elementos vão se rearranjar, formando mais 2 substâncias. Essas substâncias são o dióxido de carbono e a água, tá ok? Aonde é que essas reações estão presentes no nosso dia a dia? Essas reações aqui são muito presentes, principalmente na combustão do etanol pelos motores veiculares, esses carros e motos mais modernos que têm motor flex, tá ok? Muito bem, olha só, preste atenção agora na segunda questão. A segunda questão diz: as substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas. Quando a água sofre decomposição, quais as substâncias liberadas? Elas são simples ou compostas? Justifique. Bem, aqui vocês vão perceber o seguinte: quando a gente fala em uma substância simples ou composta, você tem que compreender de que maneira ela está sendo formada. Quais são os elementos que compõem a substância? Nesse exemplo aqui, a gente tem a água. Essa água, eu posso dizer que essa substância aqui é uma substância composta, pois ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Agora, quando uma corrente elétrica passa nesse sistema, ela vai decompor essa substância, formando então gás hidrogênio e gás oxigênio. Observe agora que as 2 novas substâncias formadas, elas têm um único elemento em comum. O hidrogênio, aqui, gás, tem 2 elementos de hidrogênio, ou seja, é comum. Aqui nós temos o gás oxigênio, ele tem 2 elementos de oxigênio, também comum entre si. Nesse caso, a gente pode definir essa substância como sendo 2 substâncias simples, pois elas possuem um único elemento em comum na sua constituição. Ok? A terceira questão, ela pede o seguinte: as reações de análise recebem nomes específicos, dependendo de como elas ocorrem. Descreva as seguintes: pirólise, fotólise e eletrólise.
Vocês viram na última aula que essas denominações específicas são decorrentes da maneira como a reação se procede. Por exemplo, a pirólise, como o nome está dizendo, piro vem de fogo e a lise é a quebra. Então aqui é a decomposição ou a quebra da molécula pelo fogo ou pelo calor, ok? A fotólise, foto vem de luz e lise, quebra da molécula. Então aqui é pela presença da luz. A luz no sistema faz com que essa molécula se decomponha. E a eletrólise, eletro vem de corrente elétrica e a lise é a quebra, ou seja, a passagem da corrente elétrica no sistema para que ocorra a reação de decomposição da substância. Muito bem, gente, olha, aqui está a resolução do nosso último exercício. Essa resolução comentada também vai estar disponível para vocês em PDF no Google Sala de Aula e no grupo de WhatsApp, ok?